Agora sim, bom dia, gente. A graça e a paz esteja sobre a vida de vocês, alcance suas famílias, toda a sua casa. Espero que vocês estejam bem. Nosso encontro hoje é princípios e valores. Nós iremos continuar os nossos temas e, ao mesmo tempo, iremos também avançar mais um passo, iremos prosseguir para um tema que eu acho que vocês já ouviram falar e, se não ouviram, vão ouvir pela primeira vez, tá certo? Então, vamos tratar de um tema hoje chamado mordomia cristã. Nós saímos de um tema que foi a soberania de Deus, onde vocês aprenderam, onde nós compartilhamos versículos bíblicos, histórias, que falava que Deus é o dono de tudo. Na verdade, afirmava que Deus é o dono de tudo. Lembram bem do trabalho que vocês fizeram? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele habitam. Percebemos que Deus ele fez tudo, ele controla tudo, ele tem todo o poder. Mas agora nós iremos entrar também num tema que eu acho importante nós compreendermos o significado, porque se não compreendemos o significado, talvez a gente tenha outra percepção do que significa esse tema chamado mordomia cristã. Mordomia cristã, você pode falar ou perguntar, mas tio, o professor, o pastor, como vocês chamam, mordomia não lembra a ideia de um mordomo, não lembra a ideia de alguém que trabalha para alguém poderoso? É mais ou menos essa ideia. Ou seja, essa ideia ela se reflete. Nós só precisamos mudar o conceito de como nós compreendemos mordomia. Então, iremos aqui trabalhar dentro da mordomia cristã, percebendo a nossa responsabilidade, o que Deus colocou em nossas mãos. Então a gente vai perceber que, de fato, nós somos mordomos. Mordomos não no sentido que nós conhecemos, porque essa imagem aí reflete o que é mordomia, você trabalhar para alguém poderoso, sendo literalmente um subserviente, ou seja, um trabalhador, um empregado, uma pessoa que não pode usufruir daquilo que é da casa, ou seja, ele trabalha na mansão, mas ele não pode usufruir da mansão. Ou seja, essa ideia aí dessa imagem é de alguém que trabalha para um rei, para alguém poderoso, mas que não pode sentar-se à mesa com ele. Então a gente precisa trabalhar bem esse conceito de mordomia cristã para não fazer análise baseado nessa imagem aí de um mordomo que trabalha para alguém poderoso. Pois bem, quando nós compreendemos na lição anterior, nas aulas anteriores, que Deus ele é o dono de tudo, não significa dizer que nós somos escravos, no sentido de trabalharmos para Deus. Iremos perceber que Deus, nessa imagem aí, reflete uma parábola bem conhecida, acredito que vocês já devem ter ouvido falar. Fala da parábola dos talentos. Jesus contou essa parábola há 2000 anos atrás, falando da parábola dos talentos. Ele diz que um certo senhor pegou os talentos e a um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outro ele deu 1. Então, iremos perceber aí que talento, na nossa linguagem também, é habilidade, é a capacidade de fazer algo. Tem pessoas que têm o talento de pintar, a habilidade, e a gente pode até dizer que isso tem um fundo de verdade, é realmente um talento. Mas talento na Bíblia se refere também a recursos, a dinheiro. E dizem que naquela época um talento pesava 40 quilos. Então existia talentos de prata e talentos de ouro. Mas a gente reflete também hoje a ideia de que talento também são habilidades. Mas essa parábola bíblica fala de talentos, no caso, recursos financeiros que Deus colocou na mão de pessoas para administrar. Então, de qualquer forma, se Deus nos deu um talento, uma habilidade, Ele nos deu para que a gente possa multiplicar, para que sejamos abençoados e também para que possamos abençoar outras pessoas. Então, a gente pode fazer essa reflexão. Então, viu aí que um recebeu 5, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. E a Bíblia diz cada um segundo a sua capacidade. A gente lembra que o primeiro que recebeu 5 talentos
foi trabalhar, negociou os talentos e quando o Senhor chamou para prestar conta, ele devolveu 10 talentos. Então, o Senhor disse o seguinte, olha, você foi fiel sobre o pouco, foi dedicado, então agora você vai receber toda a recompensa, entrar no gozo, na alegria do Senhor, vai usufruir de tudo agora por completo. Mas ele disse no começo, cada um segundo a sua capacidade. O que recebeu 5 tinha capacidade de administrar 5, multiplicou e devolveu 10. E o Senhor aí afirma que ele foi fiel no pouco. Então, o que para alguns é pouco, para outros é muito. E o que para uns é muito, para outros é pouco. Então, aí é relativo. Cada um segundo a sua capacidade. O que recebeu 2 fez a mesma coisa, trabalhou, multiplicou e devolveu 4. E o que recebeu 1, ele simplesmente vai descansar. Está vendo a imagem? O que recebeu 5 foi lá e negociou, o que recebeu 2 foi lá e negociou, e o que recebeu 1 está aí, ó, deitado, com a pá na mão. Por que com a pá na mão? Porque a Bíblia diz que ele enterrou o talento. Enterrar o talento também significa pessoas que têm capacidades, que têm dons, que têm aptidões, que têm condições de fazer coisas boas e simplesmente não faz. Mas o que é que a gente pode trabalhar a expressão mordomia dentro dessa análise que estamos fazendo da parábola dos talentos? Com certeza, Deus deu algum dom, alguma aptidão a você ou alguém que você conheça, seu pai e a sua mãe. Então, precisamos multiplicar os dons que Deus colocou na nossa mão. Só que nós iremos trabalhar a ideia de mordomia a partir de coisas que Deus deu a todo mundo. Porque se estamos vivos, com certeza Deus deu esse talento, esse dom, deu a você essa capacidade, deu a você esse bem precioso. Aí você pode perguntar, mas professor, que dom precioso foi esse que Deus me deu? Que dom foi esse que Deus deu a todo mundo? Então eu vou explicar para vocês que mordomia, que nós iremos trabalhar hoje, ela é baseada em 3 T's. Como assim 3 T's? Ou seja, é até difícil de pronunciar. Então aí nessa imagem está se referindo ao tesouro, está vendo aqui o dinheiro na mão dele, está se referindo o outro T ao tempo, o tesouro é um bem precioso, nosso dinheiro, o que Deus colocou na nossa mão para que a gente pudesse administrar todos os nossos bens, como também o nosso tempo, que é precioso, e o nosso talento. Aqui está se referindo a um talento musical, mas tem muitos outros talentos, ok? Então, são 3 T's que são referidos aí, se referindo a talentos que Deus deu a todo mundo. Então, vamos ver o que é que significa alguns desses e iremos refletir no princípio da mordomia, de como podemos administrar bem naquela imagem do mordomo. Imagine agora você com aquela roupa de mordomo e tentando traduzir a ideia de que nós somos mordomos de Deus na terra, não no sentido de trabalharmos sem usufruir, mas aproveitando tudo que Deus colocou na nossa mão. Então vamos lá. Essa imagem aí está mostrando aí uma casa, está mostrando uma planta e está mostrando também aí um relógio, que se refere também, a gente poderia até dizer, olha, é o tempo, o talento e é o tesouro. Essas imagens elas comunicam sim isso. Então vamos lá. Essa segunda aí, essa outra imagem aí, ela também reflete como é que a pessoa desperdiça, ou seja, joga fora, ou não administra bem, ou está sendo um péssimo mordomo de Deus aqui na Terra, desperdiçando tempo aqui. Uma televisão representa bem, mas poderia ser também um celular. Tempo também sentado, sem ter produção, sem aproveitar, comendo, e está vendo aqui um monte de livro, não está usando ele para nada. Do que adianta ler tanto livro e não colocar em prática? Imagina um médico que estuda a vida toda e sabe de tanta coisa e não está cuidando das pessoas. Está desperdiçando tempo, está desperdiçando talento e está desperdiçando também
dinheiro porque ele não está conquistando também para ajudar outras pessoas. Ajudar com o seu recurso financeiro, bem como também não está ajudando com a sua capacidade. Ou seja, essa imagem ela reflete bem. O celular também representa também uma perda de tempo, tempo é dinheiro e também é desperdício de tempo de nossas habilidades. Ou seja, como é que nós não jogamos tempo fora? Deixa eu fazer aqui com vocês um desafio. E aí, independente da série, seja quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ou nono ano, você vai conseguir fazer essa conta. Imagine que Deus depositou na sua poupança, na sua conta bancária, um recurso financeiro. Aí você pergunta, como assim um recurso financeiro? Você vai poder fazer uma conta aí na sua casa. Um dia tem 24 horas, ok? Todo dia, ele tem 24 horas. E essas 24 horas, se você entender direitinho, ela pode ser dividida por 3. Como assim dividida por 3? Nós temos 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para dormir. 3 vezes 8, 24. Essa é uma divisão mais clássica que nós compreendemos. Ou seja, você que é pequeno, que não trabalha ainda, ou até mesmo até no nono ano, que ainda não tem uma atividade de trabalho, se você perceber, se seu pai ou sua mãe tem um emprego, normalmente o emprego ele é dividido nessa medição. 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas para dormir. Quando nós roubamos uma coisa da outra, não vai dar certo. Imagine se seu pai trabalhasse aí 16 horas e dormisse 8. Então você não iria usufruir do seu pai e da sua mãe da convivência. E você iria achar chato, eu sei que você iria achar. Então você vai perceber o seguinte, se nós usarmos tudo conforme Deus colocou na nossa mão, vai ser muito bom a nossa vida. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, se divertir e 8 horas para dormir. Percebeu aí que existe um equilíbrio? Como não jogar tempo fora? Agora você vai fazer a conta que eu falei para você. Um dia tem 24 horas. Imagine que você tem uma conta e Deus deposita todo dia na sua conta 24 horas. E nessas 24 horas, se vocês perceberem, uma hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então, se você fizer uma conta aí rápida, veja quantos segundos Deus deposita por dia na sua conta, que não é bancária, mas na conta do tempo, para que você administre bem. Isso é mordomia, administrar o tempo. Isso é mordomia, administrar o recurso. A mordomia também é administrar o nosso alimento, o tempo de estudar. Tudo que Deus coloca na nossa mão, precisamos entender que é dele, pertence a ele, e um dia nós iremos prestar conta. Então, essa imagem aí, você precisa compreender. Não jogue tempo no lixo. Tempo é dinheiro. Tá vendo aí? Você pode até já ter ouvido já isso do seu pai. Tempo é dinheiro. As coisas é calculada por tempo. Comercial de televisão, calculado por tempo. 1 minuto de comercial, 20 minutos de comerciais. Então, tudo é calculado por tempo. O tempo que se demora para fabricar uma camisa, acho que eu já falei isso com vocês, as coisas é precificada pelo tempo. Então, nós recebemos também salário pelo tempo que nós trabalhamos. Até isso também, nós somos contratados para trabalhar e o contrato está baseado também na nossa carga horária. Então, seja um bom mordomo, tenha uma mordomia inteligente com relação ao tempo. Deixa eu refletir agora com vocês acerca dessa imagem. Eu estou falando aqui de mordomia para vocês e nós estamos trabalhando muito essa ideia de administrar o tempo, de administrar os recursos, e eu estava pensando justamente sobre isso. Essa imagem aí talvez ela não esteja muito boa, mas você pode pesquisar depois aí no seu telefone celular ou no seu computador. Nós somos mordomos de tudo que Deus coloca na nossa mão. E precisamos também prestar conta de tudo que Deus coloca na nossa mão. Mas, olha uma coisa, quando você abre a torneira da sua pia para lavar suas mãos e escovar seus dentes, talvez você não pare para pensar. Ou quando você abre o chuveiro para tomar banho, você também não para pensar numa coisa. Peraí, essa água está vindo da caixa d'água, é verdade. Mas essa água que veio da caixa d'água, ela veio de um reservatório, aqui no nosso estado da Compesa.
E esse reservatório veio também de um sistema de filtragem, veio também de um sistema de decantação, como assim se chama, de tratamento de pureza, de clorificação, onde colocou cloro. E essa água, antes de ser tratada, ela veio da represa. Mas essa represa também capta essa água, ela represa da chuva que Deus manda, ou dos rios que também recebem água da chuva. E talvez você nunca pare para pensar. Então, quando a gente reflete de onde vem tudo que chega na nossa mão, de tudo que Deus colocou na nossa mão, a gente pararia para pensar, eu tenho que administrar bem essa água, fechando a torneira, economizando água, porque economizando água eu economizo energia, economizar energia é economizar dinheiro, e economizar dinheiro é economizar os esforços do meu pai e da minha mãe, que tem que trabalhar muito para nos dar condições de termos energia, aparelho eletrônico, alimento, e tudo depende da água. Então, ser mordomo é administrar o tempo. Ser mordomos de Deus e entender a mordomia cristã é entender que a água é um bem natural dado por Deus. Ainda que tenhamos dinheiro para comprar, ainda que tenhamos um rio na frente da nossa casa, mas precisamos lembrar que pertence tudo a Deus. Tudo pertence a Deus e por isso nós somos administradores. Agora veja que coisa interessante. A imagem que a gente viu do mordomo com uma luva, uma salva de prata ali que a gente chama uma bandeja, ele está ali servindo alguém e satisfazendo alguém. Já na mordomia cristã é o contrário. A mordomia que nós estamos trabalhando, Deus é o dono da terra, mas ele deu para mim, para você usufruir. A água foi Deus que deu, mas é muito bom beber a água geladinha, é muito bom tomar um banho, é muito bom ir à praia, tomar um banho no rio, é muito bom usufruir as coisas que Deus nos deu. Então, esse é o sentido da mordomia. Vamos usar o que Deus nos deu, aproveitar, mas precisamos entender que um dia iremos prestar conta porque tudo pertence a Ele. Então, quando você abrir a torneira da sua casa, o chuveiro, ou qualquer coisa que você possa usar, lembre que você é mordomo e que no fim de tudo, isso que você está usando pertence a Deus. Então vamos ter aqui uma ideia. Essa imagem aí representa ter uma ideia. Eu já falei isso para vocês em sala de aula. Você pega o pãozinho aí na sua casa que seu pai ou sua mãe comprou, até mesmo você tem ido na padaria. Mas o pãozinho que você pegou, você comprou na padaria ou no depósito de pão. E a padaria comprou o trigo na distribuidora. E a distribuidora comprou no moinho que foi produzido lá na plantação. Mas a plantação, alguém plantou, colocou a semente da terra, na esperança de que fosse brotar, e Deus mandou o sol, mandou a chuva, mandou o vento, fez com que aquela planta crescesse, deu a ele a capacidade e a inteligência de produzir o trigo, e o trigo fez esse processo ao inverso, voltou para o moinho, foi para a padaria e o pão chegou assadio na sua casa. Percebeu que nós temos também que ser administrador, inclusive dos nossos alimentos? Não podemos desperdiçar, não podemos achar que simplesmente o pão chegou na nossa casa porque meu pai comprou. Comprou, seu pai comprou, sua mãe comprou, ou você comprou, mas foi Deus que deu saúde a papai e a mamãe para que eles pudessem ir trabalhar, deu a ele condições de trabalhar, ganhar o dinheiro e comprar o pão. No fim de tudo, nós somos mordomos de Deus aqui na terra, usufruindo, comendo pão bem gostosinho, quentinho com manteiga e café, o suco, o leite, mas lembrando e agradecendo a Deus por tudo. Então, seja grato a Deus pelo que Ele deu, seja grato a Deus pelo seu pai, pela sua mãe, seja grato a Deus pela sua família, pela sua roupa, pela sua cama, seja grato a Deus e seja um bom mordomo de Deus, usufruindo de tudo que Ele deu. Então, talento aqui, voltando, é nós simplesmente usarmos as aptidões que Deus nos deu. Alguns têm aptidões aí de exercícios físicos, outros habilidades, seja de filmes, fotos, outros de pintura, outros talvez seja de desenho, ser médico, engenheiro. Então vamos usar as nossas habilidades, vamos ser mordomos, inclusive da nossa profissão, que Deus vai nos dar para administrarmos ela
para o bem do próximo, para o bem da humanidade e para glorificar a Deus, entendendo que a capacidade que Deus nos deu não é simplesmente para o nosso bem, é para administrar ela para o mundo, administrar a nossa habilidade, a nossa capacidade, a nossa inteligência que Deus nos deu para o bem da humanidade. Então, precisamos ser mordomos de Deus, certo? Agora eu quero finalizar com vocês justamente isso aqui. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Eu poderia ter iniciado a aula com esse versículo. Eu poderia ter iniciado a aula com um texto bíblico, mas eu quero encerrar para que você reflita com seu pai e com a sua mãe. Então você vai conversar com seu pai, você vai conversar com a sua mãe, independente da sua série. Chame seu pai, chame sua mãe, compartilhe com eles o que vocês aprenderam, ou com seu avô, com sua avó, com a pessoa que está na sua casa. Compartilhe com ele tudo isso que você aprendeu, de que nada chegou por acaso. Agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus por tudo que você tem em suas mãos, agradeça a Deus pelo seu pai, pela sua mãe, por quem sustenta a sua casa, por quem está dando condições a você, mas lembre-se também desse versículo. E esse versículo trata bem de você, independente da idade e da minha idade. Diz assim, Eclesiastes 11:9, jovem, alegra-te na tua mocidade. Ou seja, usufrua de tudo que Deus colocou na sua mão. Anime o seu coração, ou seja, seja feliz nos dias que você possa viver da sua mocidade. Siga pelo caminho que você escolheu, do que o seu coração está inclinado. Você está inclinado a ser médico, seja um ótimo médico, tenha o dom de cura e abençoe muitas pessoas. Você quer ser um enfermeiro, você quer ser um técnico de enfermagem, você quer ser um engenheiro para construir casas, para construir coisas, você quer ser um cantor, um pintor, um artista, faça tudo isso para a glória de Deus. Siga a inclinação do seu coração, pelo caminho que você escolheu, pelo desejo dos seus olhos, aquilo que está sendo maravilhoso aos seus olhos, você pode seguir. Agora saiba de uma coisa, Deus irá um dia chamar você para prestar conta de tudo que você fez, de como você administrou as suas escolhas. Então, seja você pequeno, seja você grande, comece a administrar o seu tempo melhor. Comece a administrar melhor a sua vida, estudando. Por isso que papai e mamãe diz para você, meu filho, estude, não perca seu tempo com coisas que simplesmente você está jogando fora, dinheiro. Aproveite bem este momento. Se é o momento de ser feliz, seja feliz. Se é de estudar, estude. Se é para dormir, durma, descanse. Não misture as coisas. Deus fez tudo de forma bem adequada e inteligente. Então, seja um excelente mordomo, usufruindo de tudo que Deus colocou na sua mão. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família e que tenhamos uma boa semana com a graça de Deus. Amém?